E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Me conta qual é o seu filme de terror favorito e me fala por que não é Pânico 7. Bom, eu vou falar pra vocês porque Pânico 7 não é um dos meus favoritos. Confesso que ele tem, sim, muitas coisas boas no filme, não é de toda uma perda você assistir o filme, mas teve coisas que me decepcionaram muito. E eu, claro, vou ter que falar pra vocês o que são essas coisas com spoilers, então se você ainda não assistiu Pânico 7, vai assistir, depois volta pra esse vídeo, que eu vou falar tudinho o que eu achei, principalmente conexões com outros filmes, motivações dos assassinos ou do assassino, enfim. Então eu vou contar tudo pra vocês, mas voltem, viu? E já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu falo muito sobre filmes, sobre séries. Ultimamente eu tenho feito episódios semanais de algumas séries que eu gosto bastante, então fiquem de olho por aqui. Mas vamos falar então sobre Pânico 7. Antes de falar sobre Pânico 7, eu preciso dizer pra vocês que Pânico é a minha franquia de terror favorita. Eu gosto muito do como o Pânico, ele é uma aula de metalinguagem. Todos os seus filmes, eles trazem uma essência muito grande sobre um filme de terror, falando sobre um filme de terror. E uma das coisas que já, vou avisar vocês que me decepcionou muito nesse, é que eu acho que esse foi o que menos teve metalinguagem. Não vou dizer que não teve, eu vou mais pra frente falar sobre alguns momentos que acontecem, mas eu achei que, de todos, ele foi o mais fraco em relação a isso. Tem alguns, pra mim, assim, meu filme favorito praticamente é o 4, e o 4 é um banho de metalinguagem pra gente, logo já no começo, na primeira cena, que é uma das melhores cenas de abertura do filme, né? E assim, eu acho que foi perdendo um pouco a força. E se a gente for falar, mas tanta sequência, assim, o 6 é o mais recente, eu acho que ele teve coisas tão brilhantes que podiam, de alguma forma, trazerem nesse filme e ainda assim não rolou. Mas vamos por partes. Tem muitos pontos interessantes na narrativa, eu acho que o principal deles é o relacionamento entre a Sidney e a Tatum. Já começa que a Tatum, ela foi nomeada, né, o nome dela veio por conta da melhor amiga da Sidney, que ela até menciona que foi uma das últimas pessoas com que ela confiou na vida, né, a única amiga que ela confiou, que foi a menina que morreu lá no primeiro filme, presa ali na porta da garagem, né? É uma das mortes mais tensas que tem na franquia, inclusive. E ela era muito amiga da Sidney, e a Sidney deu o nome dela pra sua filha, né? E aí o grande ponto, acho que desse filme todo, na verdade, é um pouco dessa passagem de bastão da Sidney para a Tatum. Tem coisas que eu gosto nisso e coisas que eu não gosto. Coisas que eu gosto, por exemplo, são o fato da Tatum, ela ter essa dificuldade e ela vê que a mãe dela blindou tanto ela, e não só, né, a mãe dela, tem uma cena também que o professor de teatro compara ela com a mãe e fala, eu achei que você tinha que ter mais força, mais fogo. Dá pra ver que ela sempre vai ter a sombra da mãe dela, que é uma sobrevivente aí de sei lá quantos ataques, né? E por ter sobrevivido tantos ataques, ter tantos traumas, a mãe dela acaba blindando a Tatum. Então muito desse filme, ele traz justamente esse relacionamento onde a mãe blindou a filha demais e a filha não se acha capaz, mas quer se provar capaz. Então eu achei que foi bem desenvolvido isso, principalmente no final. Eu gosto muito da conversa que elas duas têm quando ela fala, mãe, mas você me deu o nome de uma amiga sua que morreu. Então, tipo, o tanto que você confia em mim, você acha que, né, eu vou morrer também, enfim. E aí a Sidney fala, né, que não, que a Tatum era uma pessoa forte, que ela era divertida, que ela era carismática, enfim. Então ela traz toda essa fala aí pra filha dela, pra mostrar que ela confia. E também uma outra cena muito importante antes dessa até, quando a Tatum tá presa ali numa das salas, ela precisa atirar no Ghostface, né, e ela fala, mãe, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E aí a Sidney coloca ali falando, não, você vai conseguir, você consegue, você é forte, você é... E é isso, enfim. Então, esse relacionamento entre as duas funcionou, eu achei. Mas um outro ponto é que eu não sei se a filha dela, assim, ainda estamos indo aos poucos. Eu confesso que eu não... A Sidney, por exemplo, eu não era tão fã, assim, eu achava ela tão carismática, assim, nos primeiros filmes, depois ela foi melhorando. Então, acho que é muito cedo pra dizer se a menina é ou não muito carismática para ser uma Final Girl em futuros filmes aí. Mas, claramente, o filme é, sim, uma passagem de bastão pra filha dela. E, tipo, ó, filha, você tem a bênção aí de sobreviver nos próximos. É quase isso. Então, de certa forma, é um fechamento de um arco ali pra Sidney, principalmente em relação à família. Uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse filme foi a gente ter sido apresentado com outros personagens, que são os amigos da Tatum, e literalmente não sobrar nenhum pra contar a história. Nos outros filmes, a gente sabe, né, que rolam massacres terríveis, mas sempre sobra um ou outro ali, sobrevivente. Tiraram todo mundo ali de cena, sabe? E foi realmente tenso, foi realmente traumatizante. E eu fiquei bem chateada no sentido de eu queria ver um pouco mais nesse relacionamento deles. Porque assim, pra mim pareceu que, ó, vamos botar um monte de gente só pra gente ter suspeito. Pra todo mundo achar que é eles. E aí no final a gente matar todo mundo. Vamos fazer isso. Então eu achei que foi um pouquinho mal
mal construída essa inserção dos amigos da Tatum. Eu acho que ficou mesmo, como o foco acabava sendo a Sydney, eles eram meio que coadjuvantes, mas coadjuvantes suspeitos, mas ao mesmo tempo não tinha motivo bastante pra eles serem suspeitos. Não sei, pode ter sido uma impressão minha, assim, os outros filmes têm que ser rápidos, mostrando algumas pessoas ali, motivação, mas eu não sei, eu acho que eu tava com expectativa demais e acabei me frustrando com isso. E um outro ponto que eu quero trazer pra vocês antes de falar o que eu vou falar do filme, é que eu reassisti os filmes recentemente, então eu tô com muito fresco várias coisas da história, né, de todos os filmes da franquia Pânico, e eu vi muita gente falando que esse filme é um baile de nostalgia, é uma grande nostalgia. Eu vou ser muito sincera com vocês, não é uma nostalgia óbvia. Claro, a gente vai ter cenas em que elas meio que homenageiam, de certa forma, outras mortes que aconteceram. Então, por exemplo, a McKenna Grace, a personagem dela, morrendo no teatro. Tem o namorado da Sydney que morreu no teatro. O pai dela sendo esfaqueado lá na garagem. Tem a Tatum que morreu na garagem no primeiro filme. Então, são cenas e até movimentos e até coisas ali que acontecem que são nostálgicas, são uma homenagem aos outros filmes. Principalmente a cena inicial, né, que a cena acontece na casa do Stumacher, onde aconteceram dois assassinatos, que foi do primeiro filme, do quinto filme, e aí tem, né, as máscaras, os negócios do facada, enfim. Só que, tirando isso e essas outras cenas, eu não achei que foram homenagens óbvias, assim, eu sinceramente, eu tava tão apegada em saber quem era o Ghostface, e eu esperei que a nostalgia estivesse nessa revelação, que pra mim o resto acabou sendo passado batido, sabe? Pra mim, sinceramente, uma das maiores homenagens feitas à franquia Pânico inteira foi no filme passado, onde a gente tem, né, a batalha final ali acontecendo, né, entre os Ghostfaces e as meninas, praticamente num altar ali, então a gente vê um banho de referências ali em relação a roupas, às armas usadas, aos scripts, aos livros escritos, então aquilo ali pra mim foi uma grande homenagem, uma nostalgia válida. Esse filme foi, vamos fazer igual para ser nostálgico? Será que não é porque eles já fizeram tantas vezes que eles já estão sem criatividade e falam, vamos fazer igual mesmo, só fazer igual? Fica aí o questionamento. Eu confesso que talvez a minha expectativa pra esse filme tivesse muito alta, mas é porque a franquia Pânico, ela tem dado isso pra gente, assim, e trazendo pra vocês a coisa que mais me chateou nesse filme, que foi o Ghostface e a sua motivação. Deixando claro, tá, eu vou deixar aqui um print do meu stories aqui, que eu adivinhei quem era Ghostface, tá, simplesmente por olhar o pôster na minha cabeça, assim, das vozes da minha cabeça, eu adivinhei quem era uma das Ghostfaces, não adivinhei o outro também, porque, né, ninguém adivinharia, porque é literalmente uma pessoa totalmente aleatória, mas ok. Mas o que me deixou chateada, até não foi ser essa mulher, foi a motivação dessa mulher. Até elogiando uma das coisas da franquia, foi que esse Ghostface é tenebroso. Eu adorei. Sinceramente, eu adorei o Ghostface quando tava com a mascarada. Não sei qual dos três ali era na hora que tava acontecendo as coisas, mas, assim, a cena do menino morrendo lá no negócio de cerveja, bizarra. A cena toda lá do começo, onde queima a casa do Stumacher e tudo mais, assim, tudo super legal, super bem feito. É um dos Ghostfaces mais violentos que eu tenho visto aí, né? Acho que os mais violentos mesmo foram do filme anterior, no sexto. Mas o sétimo tava pau a pau ali com eles. Pra no final ser uma motivação de merda. Sim, sendo muito sincera. Até relembrando vocês que assistiram, né? A motivação da mulher, pelo que eu entendi, até fala aqui pra mim se eu tô confusa, se não foi isso mesmo. Eu quero até talvez ver de novo, mas não sei se eu quero agora. Mas basicamente, a motivação principal dela foi que ela tinha um relacionamento abusivo, ela leu o livro da Sydney, ela decidiu matar o marido dela, e matando o marido dela, ela pegou uma grande afeição a Sydney. E a Sydney simplesmente não ter aparecido na situação que aconteceu em Nova York e ter desaparecido do mapa, deixou a moça pé da vida. E aí, quando ela descobriu onde ela estava, ela resolveu ir atrás dela, morar do lado dela, perseguir ela e falou, e se eu começar do zero, sem a minha loucura pela Sydney, e simplesmente matar ela e meu filho, e deixar a filha dela traumatizada pra talvez numa outra geração, alguém como eu precisar de um livro que a filha dela escreva. Gente, sim, eu acho que eu fui um pouco além, né, do pensamento dela. Mas foi basicamente isso. E assim, não tem motivo nenhum. E não é nem tipo, nossa, é um motivo besta. Tem outros filmes. O Rich, mataram pessoas porque eles não gostaram de um final de filme. A Jill também, que pra mim é a melhor Ghostface também. Não gosta da minha prima. Tudo bem que era coisa de família, né? Mas o Charlie, sei lá, o Charlie não tinha motivo. Gostava da Jill e falava, vou matar pessoas. Ela não tem motivo mesmo. Ela simplesmente ficou obcecada pela Sydney e achou que dar um reboot na vida da Sydney daria um reboot na vida dela. E assim, pra mim não fez sentido nenhum.
Coisas que corroboram eu detestar esse final ainda mais. Vamos lá. O Pânico, na verdade, ele é um filme de metalinguagem, onde o filme fala sobre si mesmo ser um terror e tudo mais. Eu achei que esse foi o filme que menos teve metalinguagem de todos. O único momento que teve isso foi quando a Mindy, ela tava falando com os meninos que eram suspeitos ali, falando algumas das regras, né? Confesso que eu quero ouvir de novo o discurso dela, mas assim, eu não consigo conectar esse discurso com o fechamento e nem com outra parte da história. A única coisa que me ficou bem na memória que ela falou é que é tudo sobre nostalgia. Então a pessoa que vai fazer isso com a Sidney é uma pessoa que provavelmente era do passado dela, que era nostálgica, que... E assim, não teve. Eu juro pra vocês, eu tava quase esperando. Eu não tava gostando do Schumacher ser o assassino, né? Porque o Ghostface, eu achei legal isso dele usar um deepfake e tudo mais pra assombrar ela. Tecnologia, atualidades, beleza. Só que eu não tava gostando de ser o Schumacher. Só que depois que eu vi o final de verdade e a motivação da assassina, preferia que tivesse sido o Schumacher, sabe? Eu poderia ter sido, sei lá, tudo bem que o ator é caro, mas o Patrick Dempsey, eu não lembro o nome dele, mas o cara que sobreviveu lá no filme 3, por exemplo, sei lá, podia ser ele, porque ele era apaixonado pela Sidney e ele resolveu matar ela porque ela casou com outra pessoa. Podia ser uma menina da escola da Sidney que nunca viu na vida e de repente aparecer falando, não, então a vida inteira eu estive atrás de você e agora é sua filha, sabe? Tipo, qualquer coisinha, qualquer coisa podia ser uma motivação melhor. Até a Gale. A Gale chegar ali e falar assim, Sidney, você nunca me deu uma entrevista, eu vou te matar. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa era melhor do que esse final que não tem pé nem cabeça. Então, os assassinos são um cara psicótico do centro de reabilitação, um cara que é médico do centro de reabilitação, que dá uma de arlequina ali e acaba gostando da pessoa louca e vai ajudar ela a fazer os crimes malucos ali, inclusive matar o filho dela, né? Então, assim, pra mim, não teve pé nem cabeça. Muitas coisas me deixam bem chateadas com esse final, essa parte toda da nostalgia. Mas o desfecho não teve nostalgia e o filme todo de Pânico gira em torno do desfecho. Porque, assim, até o desfecho eu tava curtindo o filme. Só que é muito ruim, porque aí acaba o filme e você fica com esse gosto meio amargo, assim, na boca. De, tipo, podia ter sido melhor, sabe? Juro pra vocês que esse filme me fez até gostar da versão que o Roman é o meio irmão da Sidney, sabe? Que são coisas muito absurdas, mas são absurdos mais acreditáveis do que uma mulher assim. E, assim, o problema não é nem motivações fracas, é porque foi mal construído. Eu acho que faltou coisas ali. E essa é uma mulher que também nem aparece muito no filme, como eu falei. Da mesma forma como os amigos da Tatum quase não aparecem, ela menos ainda. Então você também não consegue ter, tipo, uma conexão, assim. E várias outras coisas que os outros filmes também sempre tiveram e que dessa vez não tiveram. Então, tipo, mencionam sobre fazer uma festa, mas não acontece festa nenhuma. Não sei se vocês sabem, mas tem uma teoria de que os Ghostfaces, eles usam camisas xadrez azul, né, ou do tom parecido do azul, porque já vários Ghostfaces usaram essas camisetas, e aí nesse filme eu fiquei reparando que várias pessoas apareceram. O namorado da Tatum aparece, o vizinho dela, a personagem da McKenna Grace, ela tá com uma saia também xadrez. Então tinha muita gente especulando, né, que o assassino realmente fosse a pessoa com xadrez. Mas a mãe do menino em nenhum momento apareceu com camisa xadrez, então já caiu por terra essa teoria. Uma coisa que me deixou chateada foi que nos outros filmes, eles trazem muito forte essa coisa da facada, né, que é do filme, dentro do filme de Pânico, né, a história sobre a Sidney, baseada no livro que a Gay escreveu, enfim. Eu achei que nesse filme foi bem pouco citado. Eu entendo, talvez, que eles quiseram realmente sair dessa coisa do facada e ir pra nostalgia inicial, que é a Sidney. Tanto que tem aquela cena lá dos outros Ghostfaces aparecendo, né, que foi bem rápida, foi interessante. Mas, assim, cada coisa que eles falavam me deixavam com uma expectativa de uma coisa que não era. Então, por exemplo, tem uma hora que o Roman, inteligência artificial ali, fala que é tudo sobre família. Só que aí eu fico pensando, tá, o Ghostface então teria que ter uma motivação familiar, não sei, ressuscita Jill e volta ali com ela. Mas não, de novo voltou a ser uma pessoa totalmente aleatória. E não foi um aleatório bem construído. Foi muito mal construído, diferente de um Pânico 5, por exemplo, que foi um aleatório muito bem construído. Só sei que, assim, saí do cinema bem decepcionada. E é uma coisa que eu sempre menciono aqui, sempre mencionarei. Eu acho que você vai gostar ou não gostar de um filme dependendo das suas expectativas em cima dele. E eu confesso que as minhas estavam muito altas, porque até hoje, assim, eu amo a franquia Pânico, porque a franquia consegue ser excelente em tudo. Até nos filmes mais fracos, eles ainda são bons, são muito bons, assim. Nível, sei lá, de 8 a 10 ali, sabe? E esse filme, pra mim, o desfecho, ele traz ele muito pra baixo. Eu não consigo falar que eu gostei do filme, porque o final acaba descreditando tudo que veio antes, sabe? Então, pra mim, é muito triste. Mas eu vi muita gente falando bem, né? Não do desfecho, mas falando bem de outras coisas. Eu concordo que tem, sim, coisas boas. Esse apego realmente nostálgico e tudo mais. Mas eu acho que pra mim não funcionou. Eu acho que comparado à revelação final, o restante perde sua força.
infelizmente. Mas eu sou aquela pessoa que sempre vai falar pra você ir sim no cinema assistir, independente se o filme é bom, se o filme é ruim. Eu acho que se você viu todos os filmes da franquia, vale a pena assistir por conta disso. Mas eu acho que é válido ver sim e tirar suas próprias conclusões. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!